Olá, como vai? Que bom estar de volta com vocês. Vamos iniciar o programa de hoje com a leitura do capítulo do livro As Coisas da Vida e do Espírito. A melhor religião é aquela que te faz feliz. Qual a sua, a minha, a nossa religião? As pessoas se debatem sobre dogmas, sobre deuses, se é esta ou aquela religião que cura nossas mazelas, nossos arraigados defeitos morais. Seria melhor acreditarmos que a melhor atitude está no amor, a melhor mensagem é do coração. Um dia todos nós conheceremos a verdade e a seguiremos. Religião tem a sua origem no latim, uma junção do prefixo re, que tem significado de repetir, fazer outra vez, e ligare, ligar, unir, o que então nos dá entendimento teísta de ligar novamente o ser humano à divindade, ligar-se a Deus. Há de se convir que o melhor entendimento e aceitação de Deus é que seja o Criador de todas as coisas, princípio da inteligência universal, e que o Criador seja infinitamente bom e justo. O homem que continua ainda procurando no mundo encontrar as respostas para as suas mais íntimas dúvidas sobre o mundo espiritual, muitos acabam por se permitir ser Deus, ou seja, julga diversas situações ao seu modo, cria valores e sentimentos arraigados no seu primitivismo, e quando se depara com a verdade exposta pelo Rabi de Nazaré, decepciona consigo próprio, mas percebe que tem como recomeçar. As discriminações das religiões estão ligadas à ignorância, à não aceitação de outros princípios religiosos que não os praticados por este ou aquele grupo ou pelos interesses financeiros. Tem as religiões radicais, os que matam aqueles que se desviam das suas orientações, os que segregam as mulheres, dentre outras barbáries praticadas em pleno século XXI. Budista, católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, dentre tantas outras religiões e seitas, sempre a mais benigna. A melhor é aquela que traz felicidade ao seu praticante, ao seu seguidor. Então, a gente não fique preso a essas questões nominativas desta ou daquela religião. O importante é a religião que te coloca para cima, que te faz religar com Deus, que te faz se sentir feliz. O mais importante que hoje nós devemos tratar é a respeito de um fato interessante que nos leva a vários questionamentos, atendendo ao pedido de uma internauta que solicitou falarmos a respeito de justiça e injustiça em relação àquilo que a gente pode compreender dos nossos irmãos que estão reencarnados, mas que são deficientes físicos, que são amputados, aleijados, loucos. Muitas das vezes, nomes vão modificando. Antes, cínicos era sinônimo de loucos. E o próprio Livro dos Espíritos vai tratar essa questão com 371 a 375, em relação aos loucos, aos cínicos. Vamos aqui verificar logo de imediato, intitulado no livro 2º, capítulo 7º, Idiotismo, Loucura. Pergunta de número 371, Allan Kardec pergunta aos nossos benfeitores, aos imortais:
Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior? Responde, então, os nossos irmãos benfeitores. Não. Eles têm almas humanas, muitas vezes mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem de insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. Então a gente já começa a ter uma noção de que há um impedimento temporário. A alma está num instrumento e esse lhe proíbe, está inibindo de transcorrer, fluir tudo o que é possível. E muitas das vezes o idiota, como é o termo que está aqui, ou louco, é extremamente inteligente, pode ter sido um gênio na vida anterior. A pergunta 372, qual é o objetivo da providência ao criar seres infelizes como os cretinos e os idiotas? E o Espírito da Verdade responde, são espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que estão de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. 372A. Então, não é exato dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Eis a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música, o que não impede de ser bom músico. Veja como que é interessante e como que é grande a justiça divina, que permite que a gente volte. Cometemos erros no passado, permite que a gente volte sem perder a essência, sem, usando o termo colocado aqui pelos benfeitores, sem perder a essência de ser um bom músico. Estamos com um instrumento de qualidade inferior, que não pode produzir o bom som, a boa técnica, se desenvolver como poderia o músico fazê-lo. Mas tudo isso faz parte da sapiência, da grandeza do Criador. E aí, então, Allan Kardec comenta, é preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera os obstáculos que a matéria lhe opõe, mas há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos em que a própria lei humana isenta a alma de responsabilidade de seus atos, uma vez que, neste estado, ela não goza de toda a sua liberdade. É bem verdade que se a gente pegar só um pedacinho do Livro dos Espíritos, como nós estamos vendo aqui, a gente não terá uma compreensão ampla. É necessário que a gente aprofunde um pouco mais. Veja que isso nós estamos tratando da pergunta e resposta, agora em seguida, de número 373. Então, já vimos lá na pergunta número 1, que é Deus. Já tecemos vários comentários aqui, já caminhamos um pouco para entendermos bem mais a respeito deste processo. Os benfeitores da espiritualidade
vem nos trazer de forma pormenorizada o entendimento que Jesus já naquela época nos dizia. Mas como nós éramos muito grosseiros há mais de 2020 anos atrás, nós hoje, com alta tecnologia, com várias possibilidades de conhecermos mais a respeito das letras, as interpretações, fica mais fácil o conhecimento. E em 1857, há somente 160 e poucos anos atrás, Allan Kardec nos traz, catalogado, perguntas e respostas, intuições dos benfeitores da espiritualidade, para que a gente possa compreender mais. Pergunta de número 373. Qual é o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma pausa temporária. E aí nós vamos então perceber que, como já dissemos, o espírito não evolui, o espírito não regride. O processo é de progresso, mas pode haver uma estagnação. Pode acontecer de que, necessitando o espírito de certo burilamento, ele não progride. Aspas. Por quê? Porque se ele bem se sai na tarefa de estagnado, de passar resignado, não se desesperar, não se suicidar. Veja só, se ele não agrava a pena, ele vai fluir bem, vai seguir e, de fato, terá uma pequena evolução. Ou seja, nunca regride, nunca evolui, muito pelo contrário, mesmo que seja estagnado um tempo, logo em seguida há um passo para frente a ser dado. É interessante essas coisas, é preciso ter atenção, ler com cuidado e ver. Vou fazer um chavão como no Evangelho, como Jesus nos disse, né? É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para compreendermos melhor o Evangelho, as coisas da vida e as coisas do Espírito. Voltamos daqui a pouco. Só um instante, o intervalo é rápido. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais perfeita harmonia. Para quem tem bom gosto e faz cada minuto valer a pena. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Conexão aproxima, vem junto, chega mais. Internet é A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva Conexões Reais. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Hotel Fazenda Primavera. Desfrute de muito conforto, lazer e tranquilidade. Localizado na Serra Tapirapuã, o Hotel Fazenda Primavera dispõe de apartamentos confortáveis, suítes, salões de eventos, áreas de lazer, lago para pesca esportiva, piscinas artificiais e naturais, contando com uma completa vista fria e comida caseira típica da região. O natural e o moderno ocupando o mesmo espaço. Hotel Fazenda Primavera. O paraíso é aqui.
De segunda a sexta-feira, às 17h30, o Brasil Notícias apresenta ao vivo os principais destaques do noticiário nacional e internacional. Com um formato ágil e dinâmico, o telespectador se mantém informado com os assuntos do dia. Apresentação: Hermano Henning e Vitória Santiago. Um jornal direto, crítico e moderno. Aqui na TVG, muito mais você. Olá, estamos de volta. Que bom. Continuando com um assunto que é intrigante, é interessante para a gente saber por que nós encontramos, até mesmo numa maternidade, vamos visitar um recém-nascido numa maternidade e chegamos lá no berçário, várias crianças sadias, várias crianças se mexendo, umas chorando, outras quietinhas dormindo, umas amputadas, sem braços e sem pernas. Por que isso a gente se questiona? Como é que pode acontecer? E os mais incautos, os mais desprevenidos, que ainda não se debruçaram um pouco na doutrina espírita, questionar Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Deus, graças a Deus, permitiu que isso acontecesse. Deus nos criou simples e ignorante. A gente caminha para evolução. Por que Deus não criou a gente já evoluído? Porque seria uma mera decoreba. A gente tem que aprender. Nós temos que saborear cada vitória nossa. Nós nascemos simples e ignorantes e chegaremos ao arcanjo, mas devagar ou rápido, conforme for a nossa dedicação. Voltando ao caso da criancinha amputada, se já sabemos que nós temos provas e expiações, que a gente na expiação, a gente toma o lugar do outro. O que nós fizemos ao outro, nós vamos ficar na posição dele, vamos experimentar pelo que ele passou. É uma situação lógica, educativa, para avançarmos. Quem se jogou, quem foi contra a lei de Deus, a lei de viver, o primeiro direito, o direito à vida, aquele que se jogou na frente de uma locomotiva, que teve o seu corpo espedaçado. Nós sabemos que somos espíritos, todos nós, eu, você, todos os que nos assistem, somos espíritos imortais e indestrutíveis. E a vida não cessa. A vida continua. O que morre é a carne, a vestimenta carnal. E aí se jogou na frente de uma locomotiva, teve seu corpo totalmente espedaçado. Um instrumento que lhe daria acesso a progressos, ele quis ir contra a natureza divina. E como o princípio de resgate, nós temos que acertar com os nossos próprios erros. Nós somos auxiliados por assessores espirituais, benfeitores na espiritualidade, para o processo da reencarnação. E muitas das vezes a gente, em desespero daquela realidade com que a gente se depara, com o que nós fizemos, a gente pede tanta coisa aí contra nós mesmos, que os benfeitores nos amparam. Diga, não vai assim, tenha calma, passe por essa prova, depois da outra, não tenha pressa. Porque Deus espera por todos nós.
Então, não há uma forma, imagina a total dependência de quem vem sem os membros superiores e os membros inferiores, mas que vem pensando, vem com raciocínio lógico. Esse tem que ter realmente uma maturidade para atravessar essa jornada sem os membros. Não consegue se alimentar sozinho, não consegue caminhar sequer para o banheiro, não consegue fazer nada. Só irá para onde alguém levar. Isso é uma prova a ser passada, uma expiação, bem dizendo, que jamais irá querer repetir. Passando por isso, saindo vitorioso, sem se lançar ao suicídio, poderá voltar para dar continuidade num progresso de forma mais serena. E em relação ao louco, conforme está dizendo aqui, como que se daria essa demência, essa censura, dizendo assim, de pensamento? Imagina aquele que dá um tiro na cabeça. E às vezes, ele vem numa etapa dementado, sem as faculdades mentais, e na outra vem cego, e na outra vem surdo e mudo, justamente por causa do que abalou em toda a sua estrutura. Muitas das vezes a misericórdia divina, com o bom proceder do reencarnado, permite avanços maiores, permite com que não venha na outra encarnação, porque já recuperou nesta avanços. Então a gente vai compreendendo esses aspectos. Vamos ver assim, na pergunta de número 373A. Assim, um corpo de idiota pode conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em existência anterior? Responde os benfeitores, sim. Às vezes a genialidade se torna um flagelo, quando dela o homem abusa. Comenta Allan Kardec, nem sempre a superioridade moral guarda proporção com a superioridade de intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí resulta, frequentemente, para eles uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimento. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações são para ele quais algemas que restringem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego o é dos olhos. Ele fecha esse entendimento. É uma situação, inclusive, difícil, porque para quem está rodeando a criatura reencarnada, quem está com a perna quebrada não é convidado para jogar bola. Quem está com o braço quebrado não é convidado para jogar vôlei. Existe o externo, existe a demonstração de uma deficiência. Quem é amputado de uma perna não é chamado para correr. Mas muitas vezes existe uma aparência extremamente normal, natural, sem traços de idiotismo, sem traços de loucura. E quando começa-se a travar um diálogo, é que se percebe. Quando
muitas vezes, dependendo do grau de demência, do grau de idiotismo, vai se desenvolvendo uma conversa e, de repente, totalmente, ela é transviada totalmente de norte daquilo que começou. Então, é bastante difícil, inclusive para os familiares, para aqueles que têm que se dedicar e ter muita paciência para quem vem para o seio da família como aleijado ou como louco. Dando continuidade na pergunta de número 374, na condição de espírito livre, o idiota tem consciência do seu estado mental? Responde os benfeitores da espiritualidade. Sim, com muita frequência. Compreende que as cadeias que impedem o seu voo são uma prova e uma expiação. Todos nós temos o livre-arbítrio. Já conversamos isso aqui. A liberdade de fazer o bem, de fazer o mal. A liberdade que Deus nos dá. É essa que é a grandeza de escolhermos que rumo nós iremos tomar. Se iremos ter uma ascensão vertical ou sinuosa. Se iremos nos movimentar muito para subirmos apenas um degrau. E essas coisas nos faz pensar, imaginar que em determinados momentos a providência divina nos retira um pouco esta liberdade, porque a gente não conseguiria, estaríamos bastante feridos e não conseguiríamos ter essa liberdade. As nossas escolhas seriam realmente ruins e penosas. O Pai Celestial não quer que a gente sofra. A gente sofre pela nossa vontade. Está nas nossas mãos. Ser feliz ou não, nós escolhemos. Mas se a gente entra num estado de sofrimento muito grande, os benfeitores, eles vêm ao nosso socorro pela providência divina, para que a gente não sofra mais ainda. É necessário se reconhecer como filho de Deus. Tem relatos, inclusive no livro Nosso Lar, quando André Luiz está, assim, em sofrimentos extremamente penosos. 8 anos vivenciando frio de enlouquecer, fome e sede de endoidecer. Mas só quando ele se vê, se entrega como criatura do Criador e roga ao Pai Celestial socorro, é que ele é socorrido. A gente tem que ter isso em mente constantemente. Temos que nos humilharmos, dobrarmos o nosso joelho, reconhecermos a grandeza do Pai Celestial, para que a gente possa ser mais feliz no hoje e no amanhã. Mas vamos continuar com este assunto. É bastante complexo entender tudo isso, mas a gente volta num outro programa. Ficamos aqui rogando ao Mestre Jesus que abençoe a todos nós. Abençoe você aí da sua casa, os seus familiares. Quero te lembrar de sempre que faça sempre o culto do Evangelho no lar. É simples, rápido. É de 15 a 30 minutos, um dia na semana, no horário que você escolher. E o benefício que traz para você e para a sua família é muito grande. Quem faz o Evangelho, o culto do Evangelho em casa, traz Jesus para o lar. Muita paz.